O Brasil ultrapassou a marca de 560 mil mortos pela pandemia da Covid-19. Você já parou para pensar que muitas dessas vítimas são pais, mães ou avós? A pandemia tem deixado um órfão a cada 5 minutos no país. São cerca de 113 mil crianças e adolescentes que perderam o pai, a mãe ou os dois para a doença. Os dados são de um levantamento feito pela publicação The Lancet entre março de 2020 e abril de 2021. Outra situação analisada pela pesquisa é a de menores de idade que tinham como principal cuidador avós ou avós. Se considerada essa situação, o número de órfãos aumenta para 130 mil. Em todo o mundo, a cifra ultrapassa 1,5 milhão de jovens afetados com as perdas familiares causadas pelo novo coronavírus. Pais, mães ou avós são responsáveis pelo sustento da maior parte dessas crianças e adolescentes. Com a morte do provedor da casa, poucos recebem auxílio financeiro do governo. Muitas famílias estão buscando ajuda e intermédio dos conselhos tutelares. Conforme o artigo 6 da Constituição, todos têm direito à assistência social. Nesse tempo de pandemia, percebemos que houve uma demanda muito grande em decorrência da busca para esses centros de referência, que são os CREAS e CRAS, para que essas ferramentas do Estado possam minimizar essas famílias quando um desses venha a falecer. Atualmente, pela legislação previdenciária, só tem direito à pensão os dependentes cujos guardiões legais tenham contribuído mensalmente com a Seguridade Social. Orientações que foram, em muitos conselhos tutelares, difíceis de padronizar por causa das restrições causadas pela Covid-19 nos órgãos públicos. É uma situação nova. Não existe ainda não teve nenhum preparo nesse sentido. Até porque a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o conselheiro ele tem que ter formação continuada. Então, por conta da pandemia, isso também diminuiu, ou quase não teve. E aí mas como a gente lê, estuda bastante, procura entender os casos, a gente acaba trabalhando com as famílias. Sobre o assunto, eu converso agora ao vivo com o advogado de família Flávio Grutti. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Sempre um prazer estar contigo no jornal. Prazer é todo nosso. Vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, né? Tantas crianças aí órfãos da pandemia. O que diz o ordenamento jurídico hoje? Esses menores podem ficar sob a tutela, por exemplo, de uma pessoa com quem eles já tenham vínculo afetivo, um tio? Exatamente, Rafa. Ninguém imaginava que fôssemos viver uma tragédia de tamanha proporção. De repente, o brasileiro percebeu que a vida é finita e que nós devemos sim adotar as prevenções. No caso dos menores que estavam sob cuidado dos genitores e ambos venham a falecer, nós temos, no primeiro momento, a figura da tutela. Essas crianças e adolescentes ficarão sob os cuidados dos avós. E, na ausência dos avós, ficarão na tutela daqueles parentes até o 3º grau. E aí eu estou falando dos tios, sempre lembrando que os mais próximos excluem os mais remotos. E quando houver uma dúvida sobre quem vai ficar com os filhos, o juiz vai direcionar para aqueles que reunirem as melhores condições. E como é que fica a questão de direito sucessório? A gente não fala muito sobre isso, né? Parece que é um tabu a morte no Brasil. Agora, como o senhor colocou, nós fomos obrigados a nos organizar em virtude da excepcionalidade. Como fica a questão dos direitos dessas crianças? Sim, Rafa, o brasileiro não costuma falar de morte, como eu disse. Na hipótese de morte dos ascendentes, o que acontece? 50% desse patrimônio, que nós chamamos de legítima, é reservada inteiramente para os filhos. Na hipótese de haver também a mãe que tenha sobrevivido, separa-se a meação. Então, vamos imaginar o seguinte patrimônio, um patrimônio de R$1 milhão. Nós separamos a meação e a outra parte, os outros 50%, é direcionada completamente para os descendentes. E é claro que quando nós tivermos uma situação de morte de ambos os genitores, nós teremos a figura do tutor que zelará
por essa herança até que aquele menor ou adolescente atinja os 18 anos de idade. Agora, provoca um prejuízo emocional, assim, irreparável, né? De danos, muitas vezes, irreversíveis na vida dessa criança, desse menor. Que tipo de políticas públicas devem ser implantadas para minimizar esses impactos? Muito boa pergunta, Rafa, porque no primeiro momento nós pensamos em dinheiro. Quando nós temos a questão do dinheiro, o regime geral da Previdência Social garante o auxílio, a pensão por morte, para quem era segurado. No caso, por exemplo, de um servidor público federal, nós temos na 8.112 também o benefício da pensão por morte. E ainda, isso é importante, tramita no Senado Federal o projeto de lei 887 de 2021, que prevê um pagamento para não segurados aos filhos de vítimas da Covid. Então, nós temos isso para assegurar financeiramente. Agora, do ponto de vista emocional, temos que ter várias campanhas educativas e, principalmente, uma conscientização por parte da própria família de que o ambiente tem que estar harmonizado, que as relações familiares têm que estar harmonizadas, porque a Covid chega e mata de repente, não é como uma doença, por exemplo, como o câncer, que ela é longeva, que ela dura vários anos. Então, tudo chega muito de repente, a adaptação tem que ser muito rápida e as sequelas emocionais, se não bem cuidadas, elas serão para toda a fase adulta. Doutor Flávio, esse assunto é um assunto tão caro para toda a sociedade, né? Tão importante. Queria conversar sobre outras questões. Infelizmente, o tempo é curto, já acabou, mas já fica o convite aqui para o senhor voltar em um programa e a gente falar sobre essas e outras questões que envolvem direito de família, a pandemia e as crianças e adolescentes do país. Muito obrigada pela participação mais uma vez. E eu que agradeço, o convite aceito.